Olá a todos, bom dia. Me dá um alô aí se tá ok, se tá no ar. Beleza? Pessoal entrando. Gente, obrigado pela presença. Muito bacana. Isso aí. Muito bem-vindo todos e todas. Hoje eu vou dar início aqui à live. Tô aqui pela primeira vez sozinha aqui, sozinha não, né? A gente nunca tá sozinha, tô aí com vocês. E tem a equipe aqui que tá me apoiando aqui no plano de fundo. Então mais um desafio meu aqui, estar aqui com vocês. E hoje o tema, eu sou Vic Jin, para quem não me conhece. Eu sou facilitadora do grupo de estudos com iniciação às bases da astrologia, que vai acontecer pela Terra Ensina, aqui pela Terra Ensina. E hoje a gente vai trazer o tema de Quiron, né? O papel de Quiron na astrologia, que do mito a sua influência no mapa natal, né? Então, gente, todos bem-vindos, viu? Muito bacana ter a presença de vocês aí. Então já vou dando início aqui à nossa live, né? Mas antes eu quero falar que o curso começa, né? Na verdade não é um curso, é um grupo de estudos que é um percurso, na verdade, né? Assim, porque o curso ele traz muito uma técnica daquela qual você fica repetindo, né? E um grupo de estudos, ou seja, um percurso, é aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, o curso vai trazer a base da astrologia e com essa base qualquer pessoa vai poder entender o seu mapa, o mapa de outra pessoa, mapa natal e a base toda da astrologia. Com essa base, a gente vai poder desenvolver várias coisas, terapias, para o nosso uso pessoal. A pessoa vai poder assistir e entender artigos que falam de astrologia com temas mais profundos, né? E com essa base a gente vai ser capaz de encontrar essas questões, né? De poder entender essas questões com bastante clareza, né? Então, assim, o curso eu convido vocês todos a virem a participar desse grupo, porque na verdade é um grupo mesmo, né? Onde a gente vai começar a estudar no sentido gostoso da palavra, sabe? Não é uma coisa que a gente vai começar a descobrir. Então eu convido a todos que sintam esse chamado, que venha e que venha com o coração de criança. Porque como a astrologia na minha vida apareceu muito cedo, eu tive o prazer, né? Eu com a minha irmã que está aqui, a Lana também, bom dia Lana, a gente aprendeu a astrologia brincando, né? Então, a astrologia é uma coisa muito gostosa e é um conhecimento que não tem, assim, que não dá pra... Nunca é perdido, né? Nunca é perdido. E a astrologia ela é muito ampla, então a gente consegue juntar ela, unir ela a todas as terapias, não só terapias, mas dietas, exercícios, tudo a gente consegue colocar a astrologia ali como um tempero, como um guia mesmo, uma bússola do nosso dia a dia, do nosso autoconhecimento. Então sejam todos convidados, sejam todos bem-vindos, eu espero a participação de muitos de vocês aqui no nosso grupo, para a gente dar início a essa grande jornada que é o caminho do autoconhecimento, né? E a astrologia é uma grande bússola que ajuda muito a gente entender questões cruciais na nossa vida e que fazem toda a diferença no nosso crescimento. E hoje eu trago um tema aqui bastante curioso e bastante gostoso de falar, que é sobre Quiron, né? O papel de Quiron na astrologia, do mito à sua influência no mapa natal. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro aqui que Quiron, ele não é um elemento básico de astrologia, tá? O Quiron, ele é totalmente opcional em astrologia.
Ele não é regente, ele não é um planeta, ele é um asteroide, né? E ele foi descoberto recentemente. E muitos astrólogos clássicos não usam e, né, enfim, não acham que ele seja importante. Como meu trabalho, eu sou psicoastróloga e sou terapeuta, eu faço um trabalho direcionado para terapia. E quando a gente coloca Quirón nessa questão terapêutica, ele faz muita diferença. Eu tenho usado em minhas consultas e tenho visto um resultado bastante importante quando a gente fala de Quirón, né? E eu percebo que o consulente, a pessoa que vem para consulta, ela vai embora com um mapa, principalmente depois que a gente aborda Quirón. Porque Quirón, ele é o curador ferido. Então ele fala muito das nossas feridas. E quem não tem uma ferida, né? Então a gente acaba pegando um carinho muito grande pela história de Quirón, porque o mito é muito bonito. Então, vem comigo aqui que a gente vai abordar um pouquinho do mito de Quirón e falar como que a gente consegue observar de uma maneira mais consciente, né? De como que a gente vai buscar essas feridas e ter consciência, porque toda cura está relacionada com a nossa consciência. A partir do momento que a gente tem consciência, a gente ilumina aquela área, né? A gente traz para a consciência, traz a luz da consciência para aquela área que estava no inconsciente e que a gente sempre vai... Quando a gente traz para o consciente, a gente consegue compreender, né? A gente consegue olhar de fora. Porque tudo que está no nosso inconsciente, na verdade, o nosso inconsciente, ele trabalha muito mais na nossa vida do que no nossa consciência, né? A nossa consciência é só uma parte pequena, né? O nosso inconsciente, ele é muito mais forte do que a gente tem de consciência, né? Então, quando a gente vai para a consciência, quando a gente traz essas questões, quando a gente traz essas feridas para a nossa consciência, a gente consegue iluminar essa área da vida e assim a gente está mais próximo da cura, né? Então, vamos abordando aqui, só quero falar um pouquinho sobre a descoberta de Quirón. Quirón é um asteroide, né, que orbita entre as órbitas de Saturno e de Urano, e ele foi descoberto em 1977 por um astrônomo americano chamado Charles Cowell, né? Ele é um asteroide, né, que fica ali entre as órbitas de Saturno e de Urano. Saturno é o último visível, né, o último planeta visível, e Urano é o primeiro planeta transcendental, transpessoal. E Quirón, ele orbita ali entre essas órbitas como uma ponte, né? Ele também é muito significado como ponte, porque ele faz essa ponte do tradicional, daquilo que a gente já conhece, para aquilo que a gente ainda não sabe, para aquilo que é invisível, né? E o mito de Quirón, a gente não consegue trabalhar com Quirón se a gente não trouxer o seu mito. Então eu peço que vocês aqui, espero que todos gostem de história, eu vou contar um pouquinho aqui o mito de Quirón, que tem algumas vertentes, eu vou trazer também as vertentes, porque todas elas trazem verdades e trazem coisas interessantes para a gente observar. Então, o mito de Quirón começa... Quirón, na verdade, é filho de Saturno e Filira. Filira era uma ninfa terrena, e Saturno é um deus, né? É um deus do Olimpo. E Saturno, ele sempre foi muito de pular a cerca, né? Ele era casado com Reia e ele gostava de pular a cerca com as ninfas. Enfim, um belo dia ele viu Filira e se apaixonou por Filira, achou Filira muito interessante. E Filira já era casada. Então, ele, para conquistar Filira, como um deus, ele ficava, né, ele pegava a forma que ele quisesse, né? Então ele apareceu diante de Filira como um belo rapaz e conquistou Filira. E eles ficaram juntos. E quando eles estavam juntos, Reia, ele sentiu que Reia estava no encalço dele ali, estava vindo atrás dele, e ele, para escapar daquela situação, se transformou num garanhão, né, num cavalo, e literalmente picou a mula, né? E Filira
como é o feminino fica sempre com o resultado das coisas, né? Filira engravidou desse encontro, Filira engravidou de Quirón. E quando Quirón nasceu, ela ficou desesperada, porque quando viu aquela criatura que era metade cavalo, metade humano, ela ficou agoniada com aquela aberração, né? Embrulhou a criança num pano e abandonou essa criança ao monte, né, chamado Pélias, né, numa montanha, né, que chamava Pélias. Ela deixou aquela criança ali e, desesperada, pediu para que ela fosse libertada daquele karma. E ela, por Zeus, foi transformada. Tem uma versão do mito que conta que ela foi transformada num limoeiro e uma outra versão que conta que ela foi transformada num pé de tília, que é uma erva, inclusive, alucinógena. O limoeiro é interessante porque ela azedou, né, com aquela situação. Então ela ficou azeda. E a tília é porque ela fugiu daquilo, né? Como a tília é alucinógena, ela escapou, né, daquela situação, escapou da responsabilidade com Quirón. E depois a gente vai ver que Quirón foi um grande conhecedor de ervas também. Enfim, Quirón foi deixado ali ao seu destino, no pé desse monte, e ele foi, na verdade, encontrado e adotado pelo deus Apolo, que é o deus do sol. E por Apolo ele foi criado e educado como um nobre, né? Então ele era o sábio dos centauros, né? Ele era um grande sábio. E era o braço direito de Apolo. Por isso o nome Quirón, que vem de mão, né? Ele era a mão de Apolo, a mão forte de Apolo. Quirón, enfim, como Quirón foi educado, ele era muito sábio nas artes da cura, da astrologia, da arquearia. Ele foi professor de todos os heróis da mitologia grega. Ele foi o grande mestre desses heróis, né? Tanto é que Quirón aparece um pouquinho em cada conto desses heróis. Quirón aparece ali porque ele era o tutor desses grandes heróis. E o grande pupilo dele, assim, o mais próximo dele, foi Hércules, né? Que foi o grande pupilo de Quirón. Então conta a história que em um determinado momento Quirón foi ferido por uma flecha envenenada. Aí também a gente encontra duas vertentes do mito. Uma diz que Hércules, que era o seu pupilo querido, acidentalmente feriu Quirón com essa flecha que trazia o veneno da hidra, e era um veneno mortal. E tem uma outra versão do mito que eu gosto bastante, que diz que Quirón, limpando as suas flechas, arrumando ali as suas coisinhas, se feriu acidentalmente por essa flecha também, com esse veneno da hidra. E eu gosto dessas duas versões porque elas já trazem bastante significado para a nossa vida. Primeiro, a primeira ferida de Quirón foi o abandono, a rejeição, né, pela mãe, né? Ele já era fruto de um adultério e ao nascer foi rejeitado pela mãe. Então aí já traz duas questões, né, interessantes para a gente analisar depois. E a questão, quando ele é ferido, ou por Hércules, ou acidentalmente ele mesmo se feriu, eu gosto das duas, porque normalmente as nossas feridas, elas são fruto da nossa... A gente que se fere, na verdade, né? Assim, na verdade, a gente permite que as pessoas nos firam, né? Então, assim, aí tem duas... E normalmente quando a nossa ferida, assim, quando a gente se fere, a gente dificilmente coloca a responsabilidade na gente. A gente sempre vai falar que foi o outro que nos feriu. E esse outro sempre são pessoas que são muito próximas da gente, né? Então as feridas de Quirón acontecem na nossa mais tenra infância. E normalmente é um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo que carrega
né, a culpa da nossa ferida. Então, isso já tá, essa versão, a gente já pensa em duas coisas. Quem foi de fato que nos feriu? Foi de fato uma ferida que veio de fora? Ou eu me permiti ser ferido? Seja através de um bullying, através de uma brincadeira. Porque a ferida, ela vai acontecer conforme eu senti aquilo. Não foi a intenção da pessoa. O pessoal aqui tá falando, gente. Oi, tudo bem, todo mundo? Tá dando para acompanhar aqui a história. A Fernandina também chegando por aqui, muito legal. Então a gente já tem aqui a história de Quirón. Que, assim, Quirón, até ele ser ferido, ele era um sábio, né? Era professor de todos esses heróis, já era exímio em conhecimento de ervas, mas a partir do momento que ele foi ferido, ele começou um outro caminho, um outro processo na vida de Quirón começa um grande sofrimento na vida de Quirón, porque o veneno da hidra é mortal, mas foi dado a Quirón a imortalidade. Ele foi criado por Apolo e ele também era um semideus, porque ele era filho de Saturno, né? Embora Saturno nunca tenha reconhecido sua paternidade. Então ele foi dado a ele a imortalidade e ele foi ferido, um ferimento mortal. Então ele não conseguia curar a sua ferida e também não morria por ela. E ele foi ferido na coxa. Quirón era um centauro, então ele foi ferido na sua parte animal, na sua parte instintiva, né? E ele ficou, imagina um cavalo coxo, né? Normalmente é sacrificado, né? Um cavalo com problema nas pernas. E ele, durante esse momento, ele começou um momento de sacrifício na vida de Quirón, depois que ele teve essa ferida. E a ferida era uma ferida mesmo, que vazava, que fedia, né? Então, um processo de limpeza. As feridas sempre ajudam a gente a fazer esse processo de limpeza. E ele curou muita gente através da sua ferida, porque ele sendo ferido, conhecendo a dor e a agonia de ter uma ferida, ele sabia, né, quanto era doído e quanto era difícil carregar uma ferida. Então ele curou muitas pessoas, ele era exímio, né, na arte de cura e ficou ainda melhor depois da sua ferida. Por isso o curador ferido, né, por isso ele está tão ligado à terapia, né, aos terapeutas, principalmente essa geração da década de 70 para cá, né, depois da descoberta dele. Como o asteroide, foi dado o nome de Quirón a esse asteroide, e a gente traz esse mito tão bonito para ajudar a gente a significar coisas tão importantes na nossa vida. Enfim, ele penou bastante com a sua ferida, fez muitas curas com a sua ferida, mas teve um certo momento que ele não aguentava mais. E ele então foi até Zeus, e aí também vem uma parte muito interessante do mito e que é pouco abordada na maioria das vezes, e até mesmo esquecida, porque muitos falam que Quirón pediu a morte e morreu com a sua ferida incurável. Mas isso não é exatamente uma verdade. Até porque tudo que porque não tem, o que é incurável, na verdade, é porque não tem cura que venha de fora. Mas a cura está dentro, é preciso um mergulho dentro para que essa cura aconteça, né? O yin é dentro, esse mergulho dentro de si, para poder curar suas feridas, né? Então, e Quirón, por mais bom que ele fosse como médico curador, ele curava por fora. Ele fazia ungüentos poderosíssimos, né? Tinha conhecimento das ervas, de fazer todo tipo de magia, só, né, em plastos, e isso curava a ferida, mas curava vindo de fora. A ferida dele tinha que curar dentro. Então, um belo momento, ele bem já com a vida difícil e triste com aquela ferida, né, com aquela agonia, ele se dirige até Zeus e pede para que Zeus o livre daquilo. Então, ele pede para que ele renuncie a imortalidade, e aí o mito de Quirón encontra um mito muito interessante que eu gostaria de trazer também, mas a gente não vai ter tempo para isso, então eu vou só linkar aqui um pouquinho, que o mito de Quirón encontra o mito de Prometeu. Prometeu foi aquele carinha
que roubou o fogo dos deuses e trouxe para a humanidade. E por isso foi castigado. Aí a gente pensa, poxa, mas o cara trouxe o fogo para a humanidade, por isso foi castigado? Mas ele foi castigado porque ele precisava conhecer também o sacrifício. Porque quando ele trouxe o fogo para a humanidade, na verdade, o que é esse fogo? É a espiritualidade. E a espiritualidade em nós humanos, a gente não é uma coisa que é gratuita. A gente precisa desenvolver a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não tem nada a ver com crenças ou rituais religiosos de qualquer tipo. Mas a espiritualidade, na verdade, faz parte da evolução humana. Então, quando Prometeu trouxe o fogo, ele trouxe o fogo, como hoje a gente vê isso muito pelo positivismo, que está tão atual nos dias de hoje, né? Que, eu sou espiritual, eu penso em tudo bem, eu só penso coisas boas, eu não quero me relacionar com nenhum obstáculo, não quero encontrar nenhuma dificuldade e sou espiritualista. Só que se não tiver o desenvolvimento, a gente não é de fato espiritual, né? A gente não tem Na verdade, nós, seres humanos, precisamos em busca de uma independência espiritual. E quando Prometeu trouxe esse fogo, ele deu o fogo para os homens, mas o homem, né? O homem, eu digo humanidade, tá? Quando eu falar homem, a gente está falando de humanidade, não do homem e da mulher separado, tá? A humanidade como um todo. E quando Prometeu trouxe essa luz, trouxe esse fogo para os homens, ou seja, essa espiritualidade, o homem ainda não estava pronto para receber isso, porque não tinha desenvolvido. Então, Prometeu foi justamente castigado porque ele trouxe uma coisa que a humanidade ainda não estava pronta para receber. E ela recebendo gratuitamente não iria desenvolver. Né? Então seria um atraso, na verdade, para a humanidade do que uma coisa que fosse de fato boa. Então Prometeu foi castigado por Zeus, que era o tipo Deus do Olimpo, Zeus ou Júpiter, tá? É a mesma coisa, são os mesmos seres, né? Zeus e Júpiter. Então ele foi por Zeus castigado porque ele pudesse aprender o sacrifício. Então qual que foi o castigo que Prometeu recebeu? Ele foi preso num monte também chamado Tártaro, e o castigo dele era que todos os dias pela manhã um corvo cutucava ele aqui e comia parte do seu fígado. E o fígado é um órgão que ele se regenera facilmente. Então todas as noites o fígado voltava, né, se recompunha, né, se refazia, e pela manhã o corvo ia lá de novo e cutucava ali e comia parte do fígado de Prometeu, e era um sofrimento, né? E Zeus colocou ele lá e falou: você vai ficar preso aqui para você aprender o sacrifício, né, para aprender essa coisa do sacrifício, e só vai ser libertado se alguém se colocar no seu lugar. Mas quem se colocaria no lugar de Prometeu, né? E Quirón, sabendo de toda essa história, num belo momento ele chegou para Zeus e falou: olha, eu renuncio à minha imortalidade e fico no lugar de Prometeu. Com isso, olha só que interessante, né, esse desfecho do mito de Quirón. Com isso, Quirón libertou Prometeu, ou seja, libertou o espírito, né, libertou a luz, depois que Prometeu já tinha conhecido o que era o sacrifício, porque a espiritualidade não é gratuita, é preciso sempre um sacrifício, infelizmente é assim, né? Então ali Prometeu já tinha também sofrido muito, né? Quando Prometeu foi para o Tártaro, Quirón foi ferido. Então os dois passaram um momento de sacrifício muito parecidos, né? Então Quirón, com essa atitude, quando ele renuncia, porque depois do sacrifício vem sempre a renúncia, porque o sacrifício é uma ação, por isso que é difícil fazer um sacrifício, porque o sacrifício é uma ação, fala, eu vou me sacrificar por isso,
né? É um sacro ofício, é um trabalho que a gente tem que fazer. Então, quando Quiron já tinha vivido o sacrifício dele e se colocou ali, ele, num belo momento, ele sentiu brotar no coração dele a renúncia. Né? Porque depois do sacrifício, a renúncia já é um sentimento que brota, mas ela só brota, ela é uma consequência do sacrifício. Então, quando Quiron chega a Zeus e renuncia à imortalidade para se colocar no lugar de Prometeu, muitos acham que Quiron morreu ali. Mas não. Ele libertou Prometeu. A última ferida que Quiron curou foi a de Prometeu, ou seja, a ferida da espiritualidade. Quiron libertou Prometeu, curando a sua ferida, a sua agonia, e não morreu, porque ele renunciou. E quando a gente renuncia a algo, a gente é senhor daquilo que a gente renunciou. Então, quando ele renunciou à imortalidade, para se colocar ali no lugar de Prometeu, dando a imortalidade no lugar da morte, ele foi imortalizado por Zeus na constelação de Centauro. Então, Quiron nunca morreu e a ferida dele se curou ali, quando ele foi para a constelação do Centauro, que é também conhecida como a constelação de Sagitário. E por isso também Júpiter, o regente de Sagitário, porque foi Júpiter, Zeus, né, que imortalizou Quiron. Né? Porque a partir do momento que ele viu ali que Quiron já tinha passado pelo sacrifício e estava ali renunciando à imortalidade. Quem renuncia à imortalidade também? Né? Então, depois desse sacrifício, ele renunciou à imortalidade e foi imortalizado na constelação de Sagitário, na constelação do Centauro. Né? E a gente olhar, Quiron, ele era parte cavalo, né? Ele é um centauro, metade cavalo, então ele tinha parte cavalo, a parte humana, né? O cavalo foi onde foi ferido, né? No instinto. O humano foi o que viveu o sacrifício, foi o que sofreu com a ferida. Só que Quiron é um arqueiro, então ele, né? É o símbolo, igual o símbolo do Sagitário, ele apontava para o céu. Então ele era um imortal terreno. A partir do momento que ele renunciou, ele foi ser um imortal celestial. Então ele foi imortalizado nessa constelação e deixou pra gente esse mito tão bonito e que é tão importante pra gente significar coisas interessantes no nosso dia a dia, né? Independente do mapa ou não, só o mito já ajuda a gente a fazer muitas reflexões, né, a respeito das nossas feridas. Então, trazendo mais para essa parte de astrologia, né? Como eu te falei para vocês, que Quiron ele não é essencial na astrologia, ele não é um elemento essencial, que nem a Lua, o Sol, Marte, né? Os planetas do nosso sistema solar, que são essenciais em astrologia, principalmente até Saturno. Então, quando a gente coloca Quiron no nosso mapa, ele é um elemento opcional. Como eu já disse no começo, para quem trabalha a astrologia em termos de terapia, eu tenho visto muita importância na posição de Quiron, nem tanto por signo, mas principalmente por casa. Porque quando a gente encontra Quiron no nosso mapa e o símbolo dele parece uma chave, não sei se vocês já viram o símbolo de Quiron, conhecem, ele é um círculo como se fosse uma letra K em cima, que nos lembra uma chave. E Quiron ele traz essa chave, essa abertura, né? Então quando a gente coloca Quiron no mapa natal, a área onde Quiron está, sobretudo a área, eu acredito, tenho visto isso, Quiron ainda está muito sobre pesquisas, na verdade, em relação a... Tem muito astrólogo que não gosta muito, torce o nariz para o uso de Quiron na astrologia, principalmente os clássicos, né? Mas em termos de terapia, eu tenho visto muita importância, porque aquela área onde se encontra Quiron, se a gente fizer uma pesquisa profunda, a gente vai perceber que existe alguma coisinha ali que nos incomoda.
Mesmo que, e muitas vezes a nossa ferida ela é muito disfarçada, porque a área em que Quirón está pode nos trazer, é importante a gente observar, claro que vai ter muitas outras coisas relacionadas à astrologia, né? Vai ter aspectos, vão ter outras coisas também que vão envolver aquele Quirón, mas para a gente trazer uma coisa mais pontual, é importante a gente observar e não para... Deixa eu tomar uma aguinha, gente. E na verdade o que é difícil em relação às nossas feridas e que a gente vê muito assim, né, hoje em dia, muita terapia que busca essa ferida, que busca essa cura, né, esse autoconhecimento para saber onde que estão os nossos sabotadores internos e tudo mais. A gente busca muitas vezes entender, quando que isso aconteceu? Né? Quando que eu fui ferida? Qual o momento? Eu preciso ir lá atrás. Principalmente quem tem Quirón no começo, nas primeiras casas do mapa, que está na área pessoal do mapa. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essas áreas. São feridas que podem ter acontecido muito cedo na vida, ainda quando a gente era bebê. E o que são essas feridas? A interpretação de algo, que muitas vezes pode ter vindo de um pai, de uma mãe, e não foi porque o pai ou a mãe quis machucar ou traumatizar a gente, de maneira nenhuma. Mas às vezes chegou tarde da noite, a criança estava com um brinquedo e a mãe pegou o brinquedo e colocou num lugar onde ela não conseguia alcançar, porque já estava na hora de dormir. Naquele momento, de repente, a criança sentiu uma angústia tremenda de que tiraram algo dela, deixaram algo inalcançável para ela, aquilo que ela tanto queria, que trazia tanto conforto para ela, ficou inalcançável. Isso pode trazer uma ferida para a criança. E não foi porque a mãe fez uma maldade, não é exatamente. Claro que tem pessoas que têm uma vida traumática, mesmo, traz feridas muito sérias. Mas todos nós trazemos de alguma maneira alguma ferida e não necessariamente foi uma coisa que foi proposital, uma coisa que alguém quis nos ferir. Mas foi como a gente recebeu um determinado evento, né? Como foi quando a gente sentiu uma determinada situação na nossa vida. E essa situação é que nos causa essa ferida. E é muito difícil, às vezes, a gente achar a causa da ferida e, principalmente, o culpado dela. Né? Esse ainda é o menos importante. Mas a coisa mais importante que a gente deve se atentar é se naquela área onde tem Quirón, se não existe um sabotador interno. Se a gente não criou para se proteger daquela primeira sensação que a gente sentiu, que nos feriu, um mecanismo de defesa. Na verdade, acho que a casca da ferida, ela é muito mais doída, a gente sente muito mais na nossa vida do que de fato a ferida em si. Porque a ferida ficou lá, ela foi ferida e ela criou uma casca. Né? A ferida cria uma casca. E a gente vai ter uma tendência que nem a gente quando machuca um dedo. Né? A gente está usando todos os dedos, maravilha e tal. A gente nem dá muita importância às vezes para um dedinho. Mas se a gente faz às vezes um pequeno corte num dedo, a gente já começa a fazer tudo evitando que esse dedo pegue nas coisas, que alguma coisa bata nesse dedo que está ferido. Né? As coisas ficam mais difíceis de serem pegas, mas a gente vai evitar que esse dedo bata. E isso acontece com a gente, com essas feridas nessas áreas da vida. Por exemplo, um Quirón numa área 2 do mapa, que vai falar de valor pessoal, de recurso, às vezes pode criar um mecanismo de defesa em relação a essas coisas. De não se achar que é bom o suficiente, isso é muito comum na área de Quirón. Quirón se esconde atrás de timidez. Tudo que a gente evita, Quirón está muito ligado, não só Quirón, mas os nossos mecanismos de defesa, que vai estar atuando na nossa vida. E eles atuam como uma coisa nossa. Tipo, eu não gosto de me expor, eu mesma, eu falo por experiência própria.
porque eu falo para vocês aqui, para mim é muito difícil estar aqui, porque eu fui tímida uma vida inteira e ainda sou, né? Então é um grande desafio, assim, é pela astrologia, pela psicoastrosofia que eu estou aqui me expondo. Mas se fosse por mim mesmo, eu teria ficado na cama, dormindo, porque é um desafio, né? Para quem sabe, quem é tímido, quem tem dificuldade de exposição, quem sabe que às vezes a comunicação é difícil, principalmente uma comunicação pública, sabe o quanto é desafiador. Então é muito mais fácil a gente falar, eu sou tímido, não dou para isso. Quantos de nós muitas vezes não reagiu assim diante de um evento? Isso não é para mim não, eu sou tímido, eu não vou... eu prefiro ficar aqui no trabalho de bastidor, não quero me expor. Ou mesmo relacionamento, se eu estiver numa área de relacionamento, quantas pessoas em seus relacionamentos, mesmo que elas queiram um relacionamento sério, um relacionamento bacana, um relacionamento duradouro. E não, eu conheci muitas pessoas com Quirón em áreas de relacionamento que falavam, nossa, eu queria tanto um relacionamento, mas meus relacionamentos, nossa, não dão certo, eu gosto de gente ou é platônico, ou a pessoa é casada, enfim, acaba se atraindo por pessoas que não vão poder dar o relacionamento contínuo. Mas não é justamente porque, na verdade, a pessoa tem medo de se machucar no relacionamento. Então a gente atrai, olha só como esses mecanismos eles funcionam. E a gente não percebe, na maioria das vezes a gente não percebe, a gente começar a ficar atento. E aí essa consciência é que traz a cura, né? E então a gente fica atento, vamos ficar atento aos nossos mecanismos de defesa. E estou aqui chegando aqui umas mensagens. Espera aí. Ai, perdão, gente. Deu aqui uma falhinha. Então, retomando aqui. Gente, está dando para entender? Vocês estão acompanhando? Estão seguindo aí o raciocínio? Me fala aí. Pessoal entrando ainda. Muito obrigada para quem está aqui. Então, como a gente consegue entender esses mecanismos? Primeiro, observar. Independente de Quirón, independente do mapa natal astrológico, isso é importante a gente entender, que é sempre uma pesquisa interna nossa, né? O processo de autoconhecimento, claro que a astrologia e inúmeras terapias que existem, ajuda muito a gente nesse processo, nesse caminho de autoconhecimento, de autodescoberta, de autodesbravamento, que nós somos um mistério enorme, né? E acho que esse é o grande barato da vida, é a grande delícia de ser o que a gente está sempre se descobrindo, a gente é sempre uma novidade, né? Para nós mesmos. E isso que faz com que a gente também seja interessantes. E então a gente perceber, independente da terapia, do mapa ou da astrologia, começar a perceber do que a gente tenta escapar, do que a gente tenta, sabe, que a gente tenta evitar, principalmente, aquilo que a gente evita. A gente até tem vontade, a gente evita, e muitas vezes, isso também é um outro fator interessante para a gente observar, e muitas vezes nos irrita pessoas que têm aquilo já bem desenvolvido. Às vezes tem uma pessoa que tem, né, naquela área, por exemplo, vamos falar de relacionamento, às vezes, é uma pessoa próxima, um amigo, uma amiga, que tem um relacionamento perfeito, tá sempre com relacionamentos bacanas, tal, e a pessoa às vezes até se irrita com uma pessoa que tem aquilo bem resolvido que não está bem resolvido nela. Na verdade, aquilo que incomoda a gente nos outros, a gente deve sempre dar uma olhadinha, que é aquele ditado, né? Quando a gente aponta um dedo para fora, tem 3 apontados para a gente, né? Então isso também dá uma dica dos nossos sabotadores internos, porque quando a gente, né, do que a gente evita, né? Então o outro não tem que ir ali naquela área, tem outra área, né? Que normalmente às vezes a gente está bem resolvido, mas aquela área que a gente escapa, é naquela área
É nessa situação que a gente deve prestar mais atenção. O que eu tento escapar? O que eu fujo que nem o diabo foge da cruz na minha vida? É aí que tá. Aí, na verdade, é que tá a grande ferida. Porque não é a ferida em si que foi feita lá no fundo, lá atrás. Mas é como eu venho, depois da ferida, como que eu venho me comportando? Para evitar que eu não seja machucada. Para evitar que eu não me desenvolva naquela área. Porque é muito comum, né? E Kiron traz muito isso no mapa e ajuda muito a gente a significar, porque ele traz esse mito tão bonito e que a gente percebe que é tão cheio de feridas desde o princípio. Quantos de nós não sente essa ferida da rejeição, seja em qualquer área, da insegurança? Por exemplo, Kiron, ele foi um grande tutor, mas ele é pouco falado na mitologia. Né? Você fala muito de Hércules, por exemplo, né? Que é um dos grandes heróis aí da mitologia grega. Mas pouco se fala de Kiron. Mas Kiron estava por trás de todos os heróis. Sempre trabalhando ali nos bastidores, que nem um professor, né? A pessoa, vamos pensar que não vai, um engenheiro, né? Que vai lá, faz uma faculdade, faz uma pós, com um professor daqueles de engenharia. O cara vai ser um engenheiro, de repente, famoso na área dele, mas o professor não aparece, né? O professor foi só o professor, que ensinou tudo, mas foi o professor. Muitas vezes o professor não aparece. E o professor é tão importante, né? Porque ele que criou a base daquela pessoa, ele que deu a base. E Kiron também trazia um pouco dessa ferida, da falta do reconhecimento, né? Que eu acho que, inclusive, é uma coisa que os professores sofrem muito, né? Porque doam tanto de si e são tão pouco reconhecidos, né? Se tiver algum professor aí, sabe do que eu estou falando. Então, assim, o Kiron também trazia essa questão de trabalhar nos bastidores né, e todos os heróis receberam seus aplausos, né, foram aplaudidos nas suas batalhas, e Kiron nunca se falava sobre Kiron, né? Então também tem aí um ressentimento nessa área, né, que a gente pode analisar também em relação ao nosso Kiron natal. Que área que a gente sente também que insegurança, ressentimento, que a gente tenta fugir. E principalmente essa que a gente fala, eu não dou pra isso. Que é mais fácil a gente se esconder atrás disso, né? Porque eu desenvolver algo que não é fácil pra mim, dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho, dá dor de estômago, dá dor de barriga, dá mesmo, sabe? A gente tenta escapar, mas a gente também não é feliz nesse momento, quando a gente fica escapando da nossa vida. A gente tem alguma área da nossa vida que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa ir, que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa passar em cima dos nossos medos. E quando a gente tem essa consciência, Kiron traz essa consciência, e isso é maravilhoso, né? Quando a gente dá uma olhada no mapa e a gente coloca Kiron ali, principalmente sobre as casas, que são áreas da vida, né? Que vão abarcar vários temas, né? Cada casa abarca muitos temas e todos nós, em algum momento da vida, vamos dar de cara com esses temas, né? Vamos ter que desenvolver. Então, o tema de Kiron no mapa natal de cada pessoa, principalmente a gente vai ver isso pelas casas, é ali que a gente deve prestar atenção nos nossos sabotadores, né? Quais foram os mecanismos que a gente criou para se defender desse mundo, né? Desses espinhos do mundo. Aqui eu já fui machucada e aqui eu não quero sentir essa dor de novo. Mas eu também não vivo aquela área da vida plenamente. Então, para que a gente tenha uma vida plena, a gente precisa ir em busca dessa vivência, né? E vencer esse desafio, na verdade, né? Porque o mapa vai falar do caminho do herói, né? Na jornada do herói. O mapa ele tem um desenho, ele tem toda uma questão muito bacana que a gente pode
interpretar dessa maneira, né? Então, nesse caminho, nessa ida, nesse caminho do herói, o caminho do herói é cheio de desafios, não é? Sem desafio não tem herói, né? Sem desafio não... Por isso que Prometeu foi castigado, porque ele trouxe a espiritualidade, mas o homem não ia ter desafio nenhum, né? Para ir atrás. Então, tipo, sem o desafio, não tem o herói. Então, o desafio, ele é muito importante. É o que nos fortalece. E depois que a gente vence um desafio, e vencer um desafio não é vencer uma vez. A gente vai vencendo etapas. Esse desafio... Né? Quem tem que ir numa determinada área tem que estar sempre prestando atenção, porque vai vencer uma etapa do desafio, aí depois vence outra. Mas cada etapa do desafio que a gente vence, por mais difícil que seja, e mesmo que a gente fique acabado depois, é gratificante, né? Assim, é muito gratificante. Então, para a gente simplificar aqui, para eu dar um exemplo para vocês, eu até trouxe um mapa aqui, para a gente... Sei que o mapa não dá muito para a gente ver, até porque eu tenho que aprender que fazer o sentido contrário aqui, porque vai ficar espelhado aí para vocês, né? Mas existe no mapa, eu não vou falar de casa por casa, tá, gente? Ou de signo por signo, mas eu vou falar de duas áreas muito importantes no mapa, que é a área pessoal e a área social, tá? Então, quem tem o mapa aí, quem já viu o mapa, quem tem aí o seu gráfico e sabe onde tá, encontrar Quiron, tá? Que é esse círculo com essa letra K em cima, que é o símbolo de Quiron. Quem souber encontrar aqui já dá uma olhadinha, porque aqui a gente vai ter a mandala, né? Sempre com os 12 signos, tá? Isso sempre vai ter os 12 signos no nosso mapa. E existe assim dois riscos bem fortes no mapa, um horizontal e um vertical, faz uma cruz aqui, né? Mas vamos prestar atenção aqui nesse momento, nesse horizontal, que liga aqui o ascendente, quem conhece o mapa sabe que tem um AC aqui e um DC lá na outra ponta, que corta o mapa aqui no meio, né? Uma linha horizontal. E a gente vai sempre olhar o mapa, o desenvolvimento do mapa sempre acontece anti-horário. Vou fazer assim porque vai ficar anti-horário para vocês aí, né? Vai ficar anti-horário. A gente vai sempre seguir ele numa forma anti-horária. E essa parte baixa, então a gente pegou aqui do ponto dessa linha vertical. Separou um em cima e um embaixo, né? Com a parte de cima do mapa e uma parte de baixo. Toda essa parte baixa do mapa está relacionada com o nosso desenvolvimento pessoal. E quando a gente tem Quiron em uma dessas casas, que vai da casa 1 até a casa 6 do mapa, essa da casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6. São as casas que estão nessa área pessoal do mapa. Se a gente tem Quiron aqui, provavelmente essa ferida aconteceu muito cedo na nossa vida, né? Então, muito cedo a gente percebeu essa ferida e muito cedo a gente também começou a criar esses mecanismos. Então, quem tem Quiron nessa área baixa do mapa, o mecanismo de defesa está tão arraigado à personalidade que é muito difícil perceber ele. Muito difícil. Então, a área de Quiron, se é uma área de comunicação, perceber como é que está a comunicação, o que é difícil para mim, como que a minha comunicação, assim, o que eu evito. Né? O que a gente evita é a chave para a gente dar uma olhada onde encontra Quiron no nosso mapa. Se é uma área de valor pessoal, se é uma área de recursos, muitas vezes a pessoa tem Quiron numa casa 2 e às vezes acha que não nasceu para ganhar dinheiro, que não sabe fazer dinheiro. Normalmente gera muita insegurança na área de Quiron. Tanto nas questões da casa, tá? Que eu trago, que eu vejo que é mais forte, mas no signo também. As características do signo que se encontra Quiron, né, ou seja, as qualidades daquele signo onde Quiron está, normalmente a gente vai se sentir inseguro em relação a essas qualidades. E muitas vezes essas qualidades em outras pessoas nos irritam. Bastante.
porque a gente tem, assim, a gente foge daquela situação, né? Então, as qualidades do signo que Quiron se encontram, a gente vai ter uma sensação de insegurança em relação àquelas qualidades, né, do signo. E a área da vida, que é mais importante ainda do que o signo, naquela área da vida, provavelmente a gente vai encontrar um mecanismo de defesa muito forte, principalmente quando ele está dentro dessas casas que eu citei para vocês. Casa 1, que é a casa ligada ao ascendente, que é a casa ligada à nossa atitude, ao nosso impulso para a vida, à nossa coragem. Muitas vezes, Quiron na casa 1, a pessoa pode se sentir sem coragem. Falar, eu não tenho coragem de fazer isso, né? Às vezes a gente se pega falando assim, a pessoa, sei lá, né, pulou de paraquedas. Eu não tenho coragem, né? Que é bem uma coisa de casa 1, essa coisa do ímpeto, né, de se jogar na vida, né? Não tenho coragem. E a gente pode ficar muito tempo escondido atrás dessas frases. Eu não tenho coragem, isso não é pra mim. Não tenho temperamento para isso, não nasci para isso. Então a gente se esconde muito atrás dessas frases. Então casa 1, casa 2, casa 3, que são principalmente essas 3 casas, se tem Quiron aqui nessa área do mapa, aconteceu essa ferida muito cedo na vida da pessoa. E por ter acontecido muito cedo, a defesa, né, a proteção dessa ferida ficou tão arraigada na personalidade da pessoa que a pessoa chama de eu sou assim mesmo, né? Esse mecanismo vira o eu sou assim, né, mesmo. E então não é bem assim. E nessa outra área, né, também na área pessoal, casa 4, casa 5, casa 6, né, uma pessoa com Quiron numa casa 4 pode ter um relacionamento difícil em família. Ou achar que todo mundo da família se deu bem, menos ela, né? Ou que o pai ou a mãe estimulou os irmãos, mas não estimulou aquele, né, que tem Quiron ali na casa 4. Isso também é um sentimento muito comum, que eu já vi, inclusive, em consultas, a pessoa ter essa sensação de que meus pais apoiaram sempre meus irmãos e eu fiquei para trás, né? Eu não senti que eu fui apoiado. Isso não que seja verdade, na verdade, assim, que o pai e a mãe não apoiou, mas a pessoa sentiu assim, né? Porque o mapa todo ele é sentido. E numa casa 5, Quiron, que vai falar de criatividade, né? Da nossa expressão criativa, de filhos, tudo que é criado a partir de nós, a pessoa pode sentir que não é criativa. Que pode falar, eu não tenho criatividade. Eu já ouvi muito isso também. Eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho criatividade. Isso é impossível, todos nós somos criativos, né? Mas a pessoa tem a sensação de que ela não é capaz, ou que aquilo que ela cria não é importante. E muitas pessoas com Quiron nessa casa 5 são excelentes terapeutas, são excelentes criadores, só que fica tudo engavetado. A pessoa não mostra para ninguém, não tem coragem de mostrar aquilo que cria. Né, fica uma coisa ali e chega a ser à beira do egoísmo, gente. Porque quando a gente evita, né, todos nós estamos aqui para a gente se desenvolver na nossa vida, né? E aquela área que a gente não se desenvolve é um pecado. Porque o mundo, a sociedade, o mundo está esperando que a gente seja inteiro. Né? Se tem qualquer coisa que a gente não consegue desenvolver, a gente não vai ser satisfeito nessa vida. Né? A gente precisa tá pleno, né? E tá pleno estar pleno é sempre um contínuo, sabe, gente? Assim, eu tô pleno, não vou ter mais desejo de mais nada. Não é isso. Mas a gente sentir que a gente tá no fluxo natural da nossa vida, que a gente tá seguindo algo bacana na nossa vida, que a gente tá de acordo com a nossa verdade interior, né? Então a gente se esconde muito. E isso traz muita dor, na verdade. Assim, na verdade, o mecanismo de defesa, o evitar situações, na verdade, é que traz toda a tristeza da nossa vida. Não é nem tanto a ferida. A ferida não é a coisa mais importante.
Se a gente conseguir chegar até o momento da ferida e ressignificar ela, bacana, legal pra caramba. Mas não é a preocupação maior. A preocupação maior é perceber, tipo, eu tenho uma ferida, eu sinto alguma coisa naquela área da minha vida que eu sinto que é meio embaçado, que é meio enrolado, ou que eu me esquivo daquilo. É aí que a gente deve prestar atenção. É aí que entra a consciência do observador e que a gente presta atenção. Então, casa 5, criatividade, prestar atenção se tem qualquer bloqueio nisso. Casa 6, de organizar, de criar uma rotina. Às vezes a pessoa não consegue se organizar e se irrita com a organização dos outros, né? A pessoa que é muito organizada, a pessoa fala, não gosto de gente muito organizada, porque no fundo às vezes a pessoa tem um bloqueio naquela área de organização. Na área 7, que aí, isso na parte baixa do mapa, né? Que vai dar 1 até a 6, em relação às casas. Na parte social do mapa também a gente precisa dar uma olhada, porque principalmente em relação à exposição. Quem tem Quirón na área social do mapa, aquela área específica principalmente, a pessoa vai tentar de todo jeito não se expor. Seja no relacionamento, casa 7, né? Ou se for uma casa 8, que é uma casa também de encontro, de intimidade, de sexualidade, muitas vezes a pessoa não se permite ter uma intimidade verdadeira com alguém, né? Então, às vezes fica uma coisa totalmente platônica, muitas vezes, principalmente se estiver num signo de ar, numa área 8, e não se doar, né? Então, às vezes a pessoa tem uma vida, uma sexualidade, uma intimidade muito difícil de realizar, porque tem um Quirón ali, a pessoa não se sente à vontade, acha que não é bonito, enfim. Aí cada um vai ter o seu contexto, tá, gente? Tô dando aqui só uma ideia, tá? Pra gente observar. Cada um vai trazer um contexto. Então, casa 8, casa 9 vai falar de estudos avançados, de faculdade, de busca espiritual, de fé. A pessoa pode ter alguma coisa, algum enrosco ali, e pode ser muitas vezes cética. Eu não acredito em nada. Às vezes é um Quirón numa casa 9. Tipo, não acredito em nada, isso pra mim é tudo bobagem. No fundo, morre de medo de entrar em contato com essas coisas mais evoluídas, né? Porque exige muito, exige esforço, exige dedicação, né? Casa 10, então, nem se fala. Quem tem Quirón aqui numa casa 10, às vezes corre realmente da exposição, não quer de jeito nenhum. Acha muito difícil se colocar como uma pessoa pública. Muitas vezes o trabalho, mesmo que a pessoa seja, às vezes, um grande líder, né? Porque líder não é aquele que tem um cargo de líder numa empresa. Líder é aquele que tem a energia de um líder. Às vezes é uma pessoa, eu já vi também isso em consulta minha, a pessoa ser um grande líder, mas não se coloca nessa posição. Está sempre se esquivando, está sempre se escondendo e fazendo com que outras pessoas apareçam no lugar dele, né? Ao invés de ir lá crescer nessa situação. Né? Casa 11 pode ter dificuldade com amigos, né? Achar que os amigos que também é o menos querido dos amigos, que todo mundo foi convidado menos ele, ter essas questões também, questões bobas às vezes, mas vamos prestar atenção. E na casa 12 é um Quirón muito difícil de significar, porque tudo que está na casa 12 fica meio nebuloso, porque é uma área regida por Netuno, fica tudo meio nebuloso. E então a gente vai ter esse Quirón aqui de casa 12, ele pode também ter muitas feridas e não achar que está tudo bem, que não tem nenhuma, ter muita dificuldade de encontrar os seus mecanismos de defesa numa casa 12. Casa 12 é difícil de significar. Mas por contrapartida, gente, só pra gente não se alongar tanto aqui, que eu sei que eu já estou demorando, qualquer área do mapa onde a gente encontra Quirón, da mesma forma que Quirón era o curador ferido e um grande terapeuta, é naquela área que a gente consegue curar a ferida dos outros
É naquela área que a gente se coloca no lugar do outro, que a gente é capaz de sentir a dor do outro. Então é naquela área que a gente vai, na verdade, ser o grande terapeuta. Isso, terapeuta, gente, usando tanto para a área profissional disso, como a terapia de um modo geral, como às vezes a pessoa não é terapeuta, é jardineira, mas ela escuta bem as pessoas, conhece as ervas, conhece as plantas, e às vezes tem uma boa escuta. Tudo isso é terapia, né? Às vezes a pessoa tem bom humor. Então, nessa área que existe Quiron, é justo nessa área que a gente tem o poder de ser mestre. E depois do sacrifício, o que é o sacrifício? É a gente vencer o desafio que Quiron está trazendo naquela área. E a partir do momento que a gente vence esse desafio, a gente é herói daquela área da vida. A gente é totalmente herói, e herói de verdade. Porque a gente lidou com o desafio, a gente venceu o desafio, né? Então a área da vida onde se encontra Quiron, também a gente tem a capacidade de ser grandes mestres naquele tema. Olha que interessante. E às vezes a gente passa a vida inteira fugindo dessa área da vida, das questões que vão fazer com que a gente seja mestre. Muitas vezes aquilo que a gente sente insegurança é justo aquilo que a gente precisa desenvolver, porque é justo aquilo que a gente é bom. Que a gente veio para fazer mesmo, para deixar nosso papel no mundo, para deixar nosso recado no mundo, naquela área. E uma coisa que eu gostaria, assim, para a gente encerrar aqui, de falar que, por exemplo, Quiron foi descoberto em 1977. E todo o planeta, quando ele, né, não só todo o planeta, mas toda a descoberta científica, qualquer coisa que a gente traga ao conhecimento das massas, né, não é que aquilo surgiu de repente, aquilo já existia, aquilo só foi descoberto, que nem a coisa da nossa consciência. Não existe nada que a gente, no nosso inconsciente, existe todas as coisas. A gente, quando a gente traz consciência, quando a gente vai num lugar do nosso inconsciente e ilumina aquilo parece novo pra gente, mas aquilo já estava lá fazia muito tempo, sempre esteve lá, né? Como um arquétipo, né? Que é uma coisa... Então, Quiron, ele traz essa característica. Quando você vai ali e ilumina aquilo que estava no inconsciente, a gente traz para o consciente aquela questão. E quando Quiron foi descoberto, em 77, toda a década de 70, na verdade, participou dessa descoberta, né, que veio à tona, que existia ali um asteroide entre as órbitas de Urano e Saturno. E foi daí que viram. E então ele é, na verdade, o grande patrono de toda essa geração terapêutica que a gente encontra hoje, que está buscando a cura das feridas interiores, está buscando o conhecimento. Então fica aqui, na verdade, esse carinho eu nem piro, tenho bastante carinho por esses, né, esse arquétipo. E fica aí uma dica que todo mundo que deve ser